E mais uma vez a gente vai trazer para vocês no Notícias Agrícolas mais discussões sobre o Fiagro, o Fundo de Investimentos do Agronegócio. Ao meu lado, o Thiago Reis, fundador do Grupo Suno. O Thiago é um entusiasta do Fiagro, principalmente por conta da visão de investidor que o Thiago tem, e ele vai contar um pouquinho para a gente dessa parceria entre o agro e o mercado de capitais. Essa integração, Thiago, ela veio para ficar? Como é que você está vendo esse início de processo, essa criação do Fiagro? Temos aí 3 anos, 4 anos aí de operação, enfim. O que você está vendo e como isso está te parecendo aí em termos de importância? Bom, eu acredito que o Fiagro ele é um veículo de investimento que ele é revolucionário para os dois lados. Tanto para o investidor que quer investir no setor agro, que todo mundo sabe é bastante competitivo no Brasil, como também para o agricultor ou para quem está inserido na cadeia produtiva do agronegócio. Todo mundo sabe que o funding, né, assim, o dinheiro para o setor, ele é escasso, o plano safra não cresce já faz alguns anos, então é necessário que se encontre fontes alternativas de financiamento para o setor, e eu acho que o Fiagro ele é parte da solução, talvez uma das partes mais importantes para solucionar esses problemas de funding. E os números, eles são muito interessantes. O crescimento da indústria de Fiagro no Brasil, ele é exponencial. O que a indústria de fundos imobiliários demorou 15 anos para ter de investidores, Fiagro teve praticamente no primeiro ano. Né? Já são mais de 10 bilhões de reais de financiamento para o setor em cerca de um ano e pouco e tal. E eu acredito que o número vai ser crescente. Isso aí vai se refletir na vida do pequeno, médio e do grande agricultor também. Ter acesso a fontes de capital mais baratas e acessíveis, e no caso do Fiagro, até de caráter perpétuo, porque não entra e sai dinheiro dos veículos. A operação vence, tudo bem, mas tem que ser reposta pelo gestor do Fiagro. Isso aí abre oportunidades novas de financiamento para o setor. Você falou dessa relação do Fiagro com os fundos imobiliários. Conta mais para a gente como é que está isso e como é que a gente pode entender o potencial que o Fiagro tem. Bacana. Fundo imobiliário é uma categoria de investimentos que revolucionou também o mercado imobiliário, mas ela demorou para tracionar. Os primeiros fundos imobiliários eles datam ali do começo dos anos 2000 e demorou provavelmente algo entre 15 a 20 anos para se alcançar a marca de 200 mil investidores. Fiagro alcançou isso no primeiro um ano e meio desde a sua criação. Então isso mostra que o crescimento vai ser muito mais rápido, ou pelo menos já está sendo muito mais rápido na indústria de Fiagro do que foi na indústria de fundo imobiliário. E para a indústria de fundo imobiliário, isso foi revolucionário em termos de funding, numa indústria que também precisa de bastante capital. Então, eu acredito que o sucesso que os fundos imobiliários tiveram no segmento imobiliário vai ser replicado de maneira mais rápida e maior no setor do agronegócio também. Potencial desse Fiagro, para onde vamos daqui 10 anos, daqui 20 anos? Sim, obviamente que isso são estimativas e estão sujeitas a erros, a todas as estimativas. A gente já fez várias estimativas, já ouvimos estimativas de outros investidores, analistas do mercado, e eu acredito que pode chegar em 500 bilhões de reais em 10 anos. Né? O crescimento tem sido exponencial, né? Hoje é 10 bi, mas tem que lembrar que faz um ano e pouco que começou. Então tem tudo para continuar numa trajetória ascendente. Obviamente que tem coisas que podem atrapalhar, que podem ajudar no meio do caminho. Né? O ambiente macroeconômico do Brasil, se ele se estabilizar, se ficar um país menos ruidoso, isso pode acelerar esse processo. E, obviamente, que se a economia do Brasil for para um lado pior, isso pode desacelerar e frustrar essas expectativas. Mas eu acredito que tudo mais constante tem chance de ser uma indústria de 500 bilhões em 10 anos. É um recurso que vem cobrir uma falta que o setor tem hoje em termos de fontes, né, que cedem recursos para o agro, está muito limitado já, né, Thiago? É essa a função? Você acha que é por aí que vai acontecer o Fiagro? Sim, o Fiagro, eu acho que num primeiro momento ele soluciona mais soluções, ele cria mais soluções de custeio, né? Então compra de insumos, essas coisas, necessidades mais de curto prazo da indústria do agro, e acho que ao longo do tempo ele vai criando soluções mais de longo prazo também. Então, investimentos em irrigação, silagem, inclusive negociações das próprias terras, né? As terras
irem para dentro de fiagros e as pessoas poderem comprar e vender como compram e vendem uma ação da Petrobras, da Vale, do Banco do Brasil. Isso já está acontecendo de maneira tímida, mas eu acho que é uma tendência do longo prazo as terras serem negociadas em bolsa também. E daí esse mercado é muito maior, inclusive, que o mercado de crédito. Para finalizar, como é que o investidor está enxergando o risco aí do agronegócio? Como uma oportunidade, como uma aversão, enfim, como é que você está vendo? É uma ótima pergunta sua, né? Eu vejo que a maior parte dos investidores vem com grande entusiasmo o investimento no agronegócio. A gente interage com investidores todos os dias e tudo aquilo que é meio ligado à economia interna, então o pessoal fica um pouco ressabiado, mas quando você fala de agro, vem um sorriso na cara das pessoas, o que mostra que na hora que a gente fala de agro, existe uma perspectiva diferente do que para outros setores do Brasil, inclusive por parte do investidor. Agora, nem tudo são flores, né? Vocês que cobrem o setor agro aí já faz muito tempo, vocês sabem que existem riscos, existem empresas que vão mal, existem empresas que eventualmente pedem uma recuperação judicial, e isso mostra que existem riscos também. Nem tudo são flores, eu acho que existem muitas oportunidades, mas o investidor tem que estar atento para os riscos. Infelizmente, eu acho que muitos investidores, não todos, eles só percebem o risco depois que esse risco se materializa. Então, se eu pudesse dar uma dica aqui para o pessoal, né, não se atente somente ao dividend yield, né? A gente sabe que o dividend yield ele é um fator importante, mas não pode ser o único na sua avaliação. Então, se você for investir em Fiagro, né, não olhe somente quanto que ele pagou de dividendo nos últimos 12 meses. Entenda o que tem na carteira ali, os riscos que você está correndo, né? Veja o histórico do gestor, porque o agronegócio, bem como qualquer outro negócio, tem muita oportunidade, sim, mas existem riscos também que precisam ser levados em consideração na sua análise. Sua mensagem final para o tomador, que é o nosso público lá, que é o produtor rural. O que você diria para esse cara? Legal, eu acho que você que é produtor, que está inserido na cadeia produtiva do agronegócio, você tem que ficar atento, né, às oportunidades de funding que existem para você, né? Então, procure gestores, procure bancos de investimento que possam te ajudar a ter acesso a funding dessa indústria que só vai crescer. Então, eu acho que quem tiver de olho na bola, de olho no lance ali, tem chance de conseguir um custo para sua produção mais competitivo e com isso, enfim, no final do dia ganhar mais dinheiro, que acho que é o que boa parte dos agricultores querem, né? Pessoal, então, essa é a dica do Thiago Reis aqui com a gente, do Grupo Suno. Fique ligado, Fiagro, nova ferramenta de captação de recurso para o agronegócio principalmente. Daqui a pouco a gente volta com outras informações desse evento que acontece em São Paulo, Fiagro Experience, promovido pela Suno.